sobre a criação. Mas a gente, a maioria das pessoas aqui já sabem o que foi criado em cada dia. Então vai ficar repetitivo se eu falar para vocês que no primeiro dia Deus falou, haja luz, e houve luz. Vitor, você pode repetir para ti, por favor, o versículo que você falou? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Todo mundo já ouviu essa história, já leu. E aí no primeiro dia Deus falou, haja luz, e a luz apareceu. As crianças já ouviram essa história várias vezes na escola dominical. Mas eu tenho falado sempre para eles e falo para todos. Você não pode ler a palavra de Deus como um livro de histórias. Por que Deus colocou essa história aqui? Porque Deus quis contar isso pra gente. O que essa história está ensinando a gente? Então toda vez que a gente lê a palavra de Deus, eu tenho ensinado isso para as crianças. O que Deus quer te ensinar? O que você está aprendendo com isso? Não adianta a gente saber que Davi matou Golias. Ah, tia, mas eu sei que a força dele veio do Senhor. Tá, mas você está lembrando dessa força na hora que você tem que enfrentar um problema gigante? Na hora daquela prova que você está com medo? Na hora daquele problema que a gente está tirando o nosso sono? Você lembra dessa força? Perdão. Você lembra dessa força? Tia, eu conheço a história de Jonas, que foi engolido por um grande peixe. E essa história fala de obediência. Mas na hora que você desobedece, você lembra do que aconteceu com Jonas? Então, a tia quer fazer vocês prestarem atenção em cada dia da criação. E a gente vai aprender alguma coisa com esse dia. Por que Deus fez? A primeira coisa que eu quero perguntar para vocês é o seguinte. Por que vocês acham... Não, antes de falar do sétimo dia, a gente já vai falar para vocês o seguinte. Da origem. Vamos perguntar então primeiro. Por que essa história está na Bíblia? Quem foi que escreveu o livro de Gênesis? Alguém sabe me dizer? Moisés. Mas Moisés estava lá quando o mundo foi criado? Então como ele sabia? Pode falar. Deus falou para ele. Por que Deus falou para ele? Por que tinha que ter isso na Bíblia? Para a gente poder ler. Para a gente poder ler. E aí a gente vai fazer o que com o que a gente leu? É isso que eu quero que vocês pensem. Para que Deus queria que a gente soubesse disso? Fala. Para a gente crer nele. Para pegar no coração para nunca esquecer. Para nunca esquecer. Olha aí, a palavra de Deus tem que ficar gravada no coração, né? Aonde Moisés cresceu? Pode falar. Eu acho que no Egito. No Egito. E ele foi criado no palácio. E ele cresceu lá. E o povo de Deus estava lá. Era escravo no Egito. E aí o que aconteceu? Deus falou para Moisés ir lá e libertar o povo, não é isso? Só que lá no Egito, eles tinham umas ideias confusas sobre de onde eles vinham. Eles acreditavam em vários deuses. Era uma baita confusão. E o povo de Deus já estava ali há muito tempo sendo escravo. E Moisés cresceu no meio deles. Então, quando Deus fala para Moisés ir lá e levar o povo embora do Egito, e eles atravessam o Mar Vermelho, e eles vão andando em direção à Terra Prometida, Deus achou importante explicar para esse povo e lembrar a eles que só existe um Deus. E que aquela confusão toda que eles ouviram sobre de onde eles vieram, não era verdade. E aí ele conta para Moisés, e fala para Moisés registrar num livro tudo como aconteceu, exatamente o que aconteceu, como ele criou o mundo, tudo o que ele
fez? Deus revela para Moisés e manda ele anotar. Porque ele quer que a gente saiba de onde a gente veio. Ele quer que a gente saiba que ele criou tudo e viu que era bom. Que ele nos ama. Que ele quis nos criar. E ele quis deixar isso tudo registrado. Aí tem umas pessoas que elas não creem em Deus. E elas ficam perdidas, tentando descobrir de onde elas vieram. Para onde elas vão. Como que tudo começou. Elas ficam tentando adivinhar. E aí elas já criaram várias ideias. Isso aqui é um ser unicelular. As crianças que já têm inteligência já sabem. Tem gente que fala que tudo surgiu de um ser só, unicelular. E que aí as coisas foram crescendo e chegaram onde está hoje. E quem criou esse ser unicelular? Elas não sabem dizer. Aí tem pessoas que vão dizer que foi uma grande explosão que aconteceu no universo. Lá no espaço. Uma grande explosão. E as coisas foram se juntando e chegaram como é hoje, nosso planeta Terra. É confuso você acreditar que no meio de uma bagunça, quando a gente faz aquela confusão, aquela bagunça no quarto, é difícil acreditar que dali vai ficar tudo arrumadinho de novo, né? Então, as pessoas ficam tentando criar ideias para poder descobrir de onde elas vieram. Só que é muito mais fácil você crer que Deus criou todas as coisas. Mas as pessoas que não têm Deus ficam buscando respostas. E o nosso Deus não queria deixar a gente sem resposta. Por isso ele deixou registrado. Tem gente que fala que a gente veio do macaco. Alguém já encontrou um desse aqui pelo meio do caminho? Não. Ele não é macaco nem gente, né? Como pode a gente vir do macaco, gente? Um ser tão inteligente. Se a gente veio do macaco, então todos os macacos tinham sido agora homens. Deveriam ser homens, isso aí. Muito bem. Não faz sentido. Não é muito mais fácil você aceitar que Deus criou todas as coisas? Mas não faz sentido isso, se a gente veio de macaco. Mas quem criou os macacos? Também. Olha. E também, então, por que a gente nasceu bebê? Cai. O mesmo problema. Era pra gente ter sido macaco, né? Desde o começo. Aí vocês sabem por que Deus criou o mundo em 7 dias? Vamos fazer perguntas hoje. Por que Deus criou o mundo em 7 dias? Porque 7... Porque em cada dia ele criou um. Cada dia ele criou uma coisa, mas podia ser 10. Ou então podia ser 1. Ele não é Deus? Ele podia falar assim, haja o mundo. E o mundo ficou pronto. Um dia só. Acabou. Já pensou? Ou ele podia levar um mês inteiro para fazer bem devagar. Fala. É porque 7 dias são uma semana. 7 dias são uma semana. E o que ele fez no 7º dia? Olha lá naquela parede. O que ele fez no 7º dia? Descansou. Descansou. Deus queria mostrar para o homem que é necessário os dias de trabalho, mas que a gente tem que reservar um dia de descanso. Deus já estava mostrando para ele. Deus precisava descansar? Não. Será que ele estava cansado de tudo que ele fez? Ele só falava, haja luz, faça isso, faça aquilo. E as coisas aconteciam. Mas ele queria mostrar para o homem. Então, olha só, por que então que Deus botou na Bíblia? Por que ele criou tudo em 7 dias? Ele já queria mostrar para nós como deve ser o padrão de trabalho do homem. E no 7º dia, descansa de todo o seu trabalho. O homem é digno do descanso. Aí a gente começa lá. No primeiro dia, Deus falou o quê? Haja luz. Havia trevas, mas o Espírito de Deus estava lá. Ele se movia, ele guardava tudo. O Espírito de Deus, esse Espírito que mora em nós, ele estava no começo, desde o início. E o Espírito de Deus estava lá, guardando todas as coisas. E Deus falou, haja luz. Deus fez a luz aparecer. Onde Deus está, tem luz. Não tem para onde fugir. Só que aí, quando você fala do primeiro dia, a gente pensa em quê? No escuro. Não estava tudo escuro? E tem muita gente que tem o quê? Medo do escuro. E aí eu penso que no primeiro dia, quando Deus fala da luz, Ele está mostrando pra gente assim, olha só, você não precisa ter medo do escuro. Porque quando você apaga a luz e você entra num lugar escuro e você acende a luz, tem alguma coisa
coisa diferente? Tudo igual. A luz acesa ou apagada. Tá tudo igual. Mas mesmo assim, às vezes a gente tem medo. Deus fala para nós adultos o tempo todo que a gente não precisa ter medo. E a gente tem medo de perder o emprego, tem medo de uma doença, tem medo de um monte de coisas. Muitas crianças têm medo sim do escuro. Mas Deus fala pra gente assim, olha, lá em Isaías 41:10. Você pode ler, Julinha, por favor? Não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Não tenha medo, não tenha medo. Deus fala isso na palavra dele o tempo todo. Não tenha medo. Não tenha medo. Isso vale para nós adultos. Vale para as crianças, para todo mundo. Não tenha medo. Porque aquele espírito que estava lá no início, guardando tudo, ele está aqui conosco, guardando a gente onde a gente for. Aleluia. Não importa se é no escuro, se no claro, aonde a gente for, o Espírito de Deus vai estar conosco, nos guardando também. Aleluia. Amém? Aí a gente vai para o segundo dia. E no segundo dia, Deus faz o quê? Vamos lá? Olha para. Alguém sabe me dizer o que aconteceu no segundo dia? Ele separou a água de cima. Ele separou a água e formou o céu. E a terra. Não, ainda não. Calma. Primeiro a gente está só nas águas. Ele separa as águas. E ele separa as águas de baixo e as águas de cima. E aí, nesse meio termo, ficou o quê? O céu. Ele criou o céu. As águas de baixo são os oceanos. As águas de cima são as nuvens. O que acontece com as nuvens? Porque a nuvem é água. Quando a nuvem junta, fica preta e fica tudo juntinho, o que cai do céu? Água. Então, é chuva. E a chuva serve para quê? Quem precisa de chuva? Para as plantas florescerem, beberem água. E aí a chuva cai e a água evapora, sobe e cria novas plantas. Deus fez tudo perfeito. Tudo perfeito. E aí, quando a gente vê que Deus separou as águas, a gente vai aprender sobre, sabe o que hoje? Sobre limites. Sabe o que é limite? Quando a mamãe fala assim, tudo tem limite. Já chega, acabou, não é assim? A mamãe fala pra vocês, não, não dá, tem limite, acabou. Tem limite pra tudo. Olha só, as águas estão embaixo, as nuvens estão em cima. Se elas continuassem juntas, não haveria esse processo, não molharia as plantas, não aconteceria isso. Então, cada uma tem o seu limite. Os oceanos estão embaixo e as nuvens estão em cima. Ninguém ultrapassa o seu limite. Tudo tem limite. E Deus ensina pra gente assim, olha. Lá em Provérbios 6, 20 e 21. Ô, Kiara, você pode ler pra gente? Filho, faça o que o seu pai diz. Nunca esqueça o que a sua mãe ensinou. Quem foi que Deus colocou na terra para ensinar vocês quais são os limites de vocês? Papai e mamãe. Ai, não tem mãe chata, não tem mãe brigona, não tem mãe encrenqueira, não tem pai autoritário. Eles estão colocando os limites, ensinando, porque nós adultos sabemos que nós temos limites. E vocês precisam aprender desde pequeno quais são os limites. Então ouçam a mamãe e o papai de vocês, porque é isso que Deus faz. Guarda sempre a palavra dele no coração de vocês. Ok? A gente vai para o dia 3. Agora sim. O que Deus cria no dia 3? Olha para lá. A terra. Tinha água embaixo, água em cima. E aí Deus fala para as águas assim, que se juntem em porções e crie a terra seca. E se formou a terra seca. E aí Deus falou assim, vamos dar um colorido nisso? Colocou umas flores, colocou árvores frutíferas. Deus criou o gosto bom das frutas, das verduras, dos legumes. Deus criou perfumes diferentes nas flores. Quanta coisa, olha o colorido, quantas cores. Deus fez tanta coisa maravilhosa. Como ele foi caprichoso, né? Como ele foi delicado. Quando você olha uma florzinha pequena, às vezes ela tem um perfume bom.
No terceiro dia, a gente aprende sobre perfeição. Por que a gente sobre perfeição? Porque só um Deus perfeito poderia fazer uma natureza tão perfeita e poderia criar pessoas tão perfeitas. Sabe por quê? Porque cada um de nós é perfeito aos olhos de Deus. Foi assim que Ele quis nos fazer. Ele escolheu, Eleonora, o seu cabelo, a sua altura, conheceu o seu narizinho. Ele escolheu conhecer a sua boquinha, Kíria. Ele escolheu cada coisa de você. E Ele te ama do jeito que você é. Ele te acha linda. Ele acha você lindo. Porque foi assim que Ele quis fazer. Nós somos lindos aos olhos de Deus. Foi como Ele nos escolheu fazer. E Ele não erra. Perfeição é a palavra perfeita para Deus. Porque Ele não erra. Quem lembra qual foi? O que foi que a gente aprendeu quando a gente estudou lá dentro sobre o meu corpinho? Lembra? Deus ensinou pra gente, a gente aprendeu o quê? Que o nosso corpo, dentro de cada célula nossa, já diz se nós somos XX ou XY. Todo o nosso corpo já diz se nós somos uma menina, se nós somos um menino. Deus escolheu isso. Deus quis. Deus não errou. Deus não colocou ninguém no corpo errado. Deus quis que nós fôssemos do jeito que nós somos. Julinha seria uma menina e vai continuar sendo uma menina. E por mais que alguma coisa aconteça, o corpo dela vai sempre mostrar que ela é uma menina. Porque cada célula dela está registrado o que ela é, o que Deus escolheu para ela. E aí a gente vai lá pro quinto dia. Pro quarto. Obrigada. Mas antes de ir pro quarto, eu queria que vocês percebessem uma coisa. Deus separou as trevas da luz. Deus separou as águas. Deus criou a terra seca. Deus preparou o ambiente, o lugar. E a partir do quarto dia, ele começa a encher. Eu acho que Deus gosta de matemática. Vocês gostam de matemática? Quem gosta de matemática? Olha que maravilha! Deus fez assim, olha, o que Ele fez no quarto, encheu o primeiro. O que Ele fez no quinto, encheu o segundo. O que Ele fez no sexto, encheu o terceiro. E no sétimo Ele descansou. E o que Ele fez no quarto dia? Quem pode me dizer o que Ele fez no quarto dia? Com o quê? O que Ele encheu no quarto dia? Sol, lua e as estrelas. Mas sabe o que Deus fala na palavra dele? Que o sol ia governar o dia e a lua ia governar a noite. E aí, quando eu olho para o quarto dia, eu aprendo sobre autoridade, governo. Sabe o que é autoridade? É quando Deus coloca uma pessoa acima de nós para nos ensinar, para nos guiar, para nos orientar. A autoridade é aquela pessoa que está acima de nós. Quem é a autoridade sobre a nossa vida? Nosso Deus é a autoridade maior. E aqui na terra? Nossos pais. Nossos pais. Quem mais? Nossos parentes. Nossos pais. Nossos Professores. professores. Nosso pastor. O prefeito, o governador, o presidente. Eles são autoridades sobre a nossa vida. E aí você vai falar assim, ai tia, minha professora é tão brigona, ela é mal-humorada, É mesmo. e é difícil obedecer. Obedeça. Olha o que a palavra de Deus diz pra gente sobre isso, lá em Romanos 13:1. Quem leu? Foi Kiara, né? Agora Vitor, por favor, lê pra ti. Obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. E as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Olha o que Deus está dizendo. Que a gente deve obedecer. E que foi Ele que escolheu. Mas eu não concordo com o que o pastor faz. Obedece.
Deus escolheu ele para ser o nosso pastor. Deus dá orientação a ele, Deus guia ele, Deus mostra a ele como ele deve cuidar da igreja. A professora é muito brigona, obedece. Deus está dizendo que cada pessoa que está na sua vida, como autoridade na sua vida, foi ele que escolheu. E que a gente deve obedecer. Você pode não gostar? Concordo. Tem professor que é chato. Mas acontece que foi Deus que colocou lá. E ele colocou isso na palavra de Deus para a gente não ter dúvida. Então obedece, obedece. Ah, mas o pastor está falando uma coisa que eu não concordo. Obedece. Deus está orientando e está guiando ele. O nosso papel é obediência. É isso que Deus quer de nós. Deus colocou o sol e a lua para governar. E o sol e a lua estão no lugar certo. Porque Deus colocou. Se eles se moverem um pouquinho, vira uma grande confusão aqui na terra. Deus sabe o que faz. Deus é perfeito. E aí a gente vai lá para o quinto dia. No quinto dia, ele criou o quê? Quem sabe o que ele fez no quinto dia? Quais animais? No quinto. Tem mais de um dia que ele cria animais. Da água e dos aves. Isso, o da água e o do ar. Muito bem. Ele cria os pássaros, os polvos, as baleias, as arraias, os passarinhos, os gaviões, todos os seres que estão no mar e que estão no céu. E aí no quinto dia eu vou aprender, sabe o quê? Que Deus, ele cuida de cada um deles. Alguém já viu uma baleia vindo na areia da praia para buscar comida? Alguém já passou na rua e viu um passarinho sentado com a carinha de triste, com um pratinho na mão, esperando uma moedinha para comprar o pão dele? Deus alimenta eles. Deus entra com providência na vida deles. Providência. Nosso Deus é um Deus de providência. Ah, tia, mas ele não está me dando o videogame novo que eu estou pedindo. Videogame novo, bicicleta, um carro, um apartamento maior, isso é mimo. É presente de um pai que ama a gente. Providência é quando Deus dá o que a gente precisa. E Deus não vai deixar faltar o que a gente precisa para aqueles que são fiéis a Ele. Então, se nós formos fiéis a Deus, Ele vai providenciar tudo aquilo que a gente precisa. Sabe o que Ele diz na palavra dele? Olha que coisa linda, em Mateus 6:26. Aleluia, Senhor. Quem vai ler agora para mim? Você quer ler? Vai, que ainda não leu. Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não podem levar em comida. Entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que passarinhos? Será que vocês não valem muito mais que o passarinho? Quando Deus criou todas as coisas, Ele terminava de criar, olhava e via que era bom. Mas quando Deus criou o homem, Ele disse que é muito bom. Se Ele faz isso pelos passarinhos, o que Ele não faria por nós? Muito mais do que a providência. Deus faz os mínimos e a gente sabe disso. A gente tem muito mais do que a gente precisa. E aí a gente vai lá para o sexto dia, olha, a terra estava toda colorida. Tinha árvore, mas estava faltando alguma coisa. Então Deus foi lá e criou os animais terrestres e os que rastejam. No quinto Ele criou do mar e do céu. E agora no sexto Ele vai criar os da terra. E aí Ele cria os animais. Então Ele cria o homem para cuidar de tudo aquilo que Ele tinha feito. Mas Ele não queria deixar o homem sozinho. Então Ele criou a Eva para fazer companhia a ele. Criou as pessoas. Criou a Eva para ser ajudadora de Adão e cuidar de tudo aquilo
Estava tudo lindo e maravilhoso, perfeito, perfeito. Mas Deus, Ele tem um propósito em tudo que Ele cria. Quando a tia falar para vocês o propósito, a tia está querendo dizer para vocês assim, ó, para quê? Para que eu preciso saber disso? Para que Deus colocou isso na Bíblia? Qual o propósito disso? Então a palavra propósito é isso. Para que Deus fez isso? Por que Deus colocou lá na palavra de Deus? Qual foi o propósito de tudo isso? E Deus criou a terra, criou todas as coisas, criou Adão, Eva, colocou lá no jardim para cuidar de todas as coisas. E a Bíblia conta que Deus andava pelo jardim. Deus estava assim, olha, pertinho de Adão. Foi para isso. Esse era o propósito de Deus. Deus queria ali, ó, estar perto, ter comunhão, poder estar juntos, poder estar junto o tempo todo da criação dele. Era isso que ele queria. Não é verdade? Deus tem um propósito em tudo que ele faz, em tudo que ele cria. Mas tem uma coisa que Deus não tolera. Por quê? Porque Deus é santo. E tem uma coisa que não pode ficar junto da santidade. É o pecado. O que é pecado, pessoal? O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que a gente... Quem lembra? Pensa, que a gente faz e que a gente fala. Que não agrada a Deus. Então o pecado é tudo aquilo que a gente fala mentira. Quando a gente fala mentira, quando a gente engana o amigo, quando a gente bate em alguém, quando a gente fala um palavrão, não. Se a gente desobedece o pai e a mãe. O pecado, ele não pode estar junto da santidade. E Deus criou Adão para estar perto dele. Mas aí, o que acontece? Adão e Eva fazem o que lá no jardim? Quem sabe me dizer? Quem sabe me dizer? O que acontece? Vai, a serpente foi para esses dois, para Adão e Eva, e aí eles dois acreditaram na serpente e aí comeram o fruto. Mas o fruto não estava lá para eles comerem? Não, Deus tinha falado que eles poderiam comer todos os frutos do Jardim do Éden, menos o que está no meio do Jardim do Éden, que é o fruto da vida. Tanta coisa Deus criou, falou assim, só essa. E Adão não conseguiu ser fiel a Deus nisso. E desobedeceu. E pecou. E aí, quando ele peca, o que ele faz? Fala, eles reconheceram que estavam nus. Se esconde de Deus. Eles perceberam que eles agora não sabem o que é certo e o que é errado. E aí sabe o que aconteceu? A Bíblia conta que Deus falou assim, onde você está, Adão? Eu sabia onde ele está. Onde você está, Adão? Cadê você? Sabe o que aconteceu? Adão estava distante de Deus. Porque o pecado, ele faz isso. Deus está aqui, olha. Mas se você conta uma mentira, você vai para longe. Deus não sai do lugar. Deus está no mesmo lugar. Quem se afasta dele somos nós. E aí Deus está aqui, ó. Você fala uma mentira e você vai para longe de Deus. Aí você bate no amiguinho e você vai para mais longe de Deus. Você desobedece os seus pais e você vai ficando longe. Até que chega uma hora que Deus fala assim, cadê você? Aonde você está? Se tivesse aqui do lado, eu estava te vendo. Aonde você foi, Adão? O que é isso que você fez? Adão fez uma coisa que afastou ele de Deus. E aí Deus podia ter falado assim, desisto do homem. Deixa pra lá. Não deu certo. Não. Não foi para isso que Deus criou a gente. Tinha um propósito. E Deus é fiel ao propósito. Aleluia. E aí Deus foi e criou um plano maravilhoso
que nos ligaria de volta a Ele. Ele mandou o filho dele, o único filho dele, aqui na terra para morrer na cruz por nós. E se a gente reconhece o sacrifício de Jesus na cruz, se a gente se arrepende dos nossos pecados e pede perdão a Deus, Ele nos aceita. Quando a gente fala que Jesus é o nosso único Salvador, único e suficiente Salvador, Deus volta a comunhão conosco. A gente consegue ter acesso a Deus novamente. Mas a gente precisa ficar longe do pecado. Porque se a gente aceita Jesus como nosso Salvador e daqui a pouco está pecando de novo, a gente vai ficando longe de Deus. E vai ficando longe. E fica cada vez mais difícil se aproximar dele. Ele está lá. Quem tem que andar na direção dele somos nós. Quem tem que ir para perto dele somos nós. E para estar junto de uma pessoa que é santa, não pode ter pecado. Tem que ter santidade. A gente tem que buscar a santidade para a nossa vida. Buscar fazer as coisas que agradam a Deus. É verdade. O que é isso aqui? Uma luva. Para que ela foi feita? Para que Para quê? Para não sujar a mão. Para não sujar a mão. O que mais? Para proteger do frio. Você vai falar? A luva, ela foi feita com um propósito. Esquentar a mão. Proteger a mão. Certo? De que ela serve vazia? De que ela funciona vazia? O que é isso aqui? Um copo. Para que ele foi feito? Qual o propósito desse copo existir? Fala mais alto para ti. O que você falou? Beber água. Mais alguém? Beber algum líquido. Ele foi feito para isso. De que adianta o copo vazio? Ele serve para alguma coisa? Deus criou a gente para estar perto dele. O propósito da nossa criação foi estar perto dele. E a gente precisa buscar estar perto de Deus. Quando você enche o copo, ele cumpre o propósito dele. Quando você coloca a luva na mão, ela cumpre o propósito dela. Qual foi o tema daquele culto que a gente fez? Crianças cheias do quê? Espírito Santo. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente está cumprindo o nosso propósito. A gente precisa estar cheio de Deus. Foi para isso que Ele nos criou. Para estar cheio. Vazio. A gente não está fazendo aquilo que Deus nos criou. A gente não está atendendo ao que Deus nos chamou. É verdade, ó Pai. Efésios 1:11. Quem pode ler para ti agora, por favor? Vai, Daniel. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que Ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu corpo, por meio da nossa união com o Jesus Cristo. Então, quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador, por meio dessa união com Cristo, a gente se torna povo de Deus. E aí, todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão. Tem versão que diz com o propósito de Deus. Deus tem um propósito em ter te criado. Deus tem um propósito para a sua vida. E para cumprir, a gente precisa buscar, estar cheio do Espírito Santo. Jesus morreu na cruz, mas Ele voltou ao céu. E Deus mandou o Espírito Santo para estar aqui com cada um de nós. Mas a gente tem que abrir o nosso coração. E a gente precisa buscar se encher do Espírito Santo. Como que a gente faz isso? Quem sabe como que faz para estar cheio do Espírito Santo? Orando e lendo a palavra de Deus. Pregando para as outras pessoas, evangelizando. Quem mais? Fala. Ler a Bíblia.
falando para as outras pessoas de Deus, vindo à casa de Deus, que mais? Louvando a Deus, adorando ao Senhor. A gente adora o Senhor quando a gente lê a palavra de Deus. A gente adora o Senhor quando a gente está ouvindo a palavra de Deus, sim, mas a gente adora o Senhor quando a gente está louvando. A gente adora o Senhor quando a gente está falando de Jesus para as outras pessoas. Você está adorando a Deus dessa forma. Você está mostrando para Ele que você está cumprindo o seu propósito. Então, nessa manhã, eu queria dizer isso para vocês. Vamos olhar para a criação e vamos aprender cada dia o que ela tem a nos ensinar. Vamos olhar para todas as histórias da Bíblia e ver o que elas estão nos ensinando e colocar em prática. Vamos nos encher de Deus e cumprir o nosso propósito aqui na Terra. Amém?